que eu nunca fiquei com Lula. Pois é. Você nunca deu a bunda a Lula, não? Não, não. Pois é. Imagine se pra ela não valia a pena investir no Brasil, imagine pra gente, não é isso? Isso considerando que a acusação de garotinho é verdadeira, não sei se é, não é isso? Você acha que... E aí, Ala? Tá mais tranquilo? Não é questão de ficar tranquilo ou não, cara. Você tem que ser homem, tá ligado? Você tem que saber honrar as pessoas e honrar a si próprio. Você não pode ficar usando falácia, ficar usando sofismo, achar engraçadinho, entendeu? Igual o Nando Moura, igual o Renato faz. Sofismo atrás de sofismo, misturando várias coisas para poder simplesmente induzir comportamentos. A função do uso da figura de linguagem sem precisão é a indução de comportamento. Você não está querendo descrever algo. Sabe qual é a definição de mal e bem? Mal é mal, é bem. Ele é não bem. sabe porque ele não lê essa porra. A definição de mal e bem, ela começa com o De Natura Boni contra Maniqueus de Santo Agostinho, no século V, onde Agostinho, para poder refutar os maniqueístas, e você que está ouvindo, Renato, precisa saber disso, o que é o maniqueísmo, a definição dele é o seguinte: todas as coisas são boas porque foram criadas por Deus. Então, se todas as coisas foram criadas por Deus e elas são boas, quando é que nós chamamos aquilo de mal? É quando há um déficit de 3 coisas, 3 características. Pode pegar a cola que você quiser aí. 3 características que você tira daquilo que Deus criou, que é a finalidade, a especificidade e a medida. A medida é uma palavra que foi adicionada por Santo Tomás de Aquino no livro De Malo, no século XIII. Agostinho falava modo, mas eu vou usar o termo do próprio Santo Tomás de Aquino. Então, quando as coisas têm um déficit, é aí que você chama de mal. O mal não é o déficit das 3 características. Ou seja, o olho foi feito para... Ver. Pode falar. Isso. Ver. É a finalidade do olho. O olho tem uma especificidade, não tem? Sim. Qual que é? Eu preciso de óculos para poder... Não. Enxergar é a finalidade. Ele precisa ver com clareza. Luz. Não, luz é a causa da visão. É a frase de São Tomás de Aquino. Não confunde causa com especificidade, não. E aí você precisa ver com clareza, com nitidez. Por exemplo, eu preciso corrigir isso. Por isso que eu uso óculos, esse óculos, mesmo que seja escuro aqui, esse óculos ele tem a correção disso, ele tem grau. E a medida. Eu olho para todos os lados? Não, o meu próprio crânio limita. Então todas as coisas são limitadas, todas as coisas têm medida, né, que é a limitação dela, a especificidade e a finalidade. Quando você tem um déficit nisso, em uma das 3 características, é aí que nós chamamos aquilo de ruim, de mal. Ou seja, o mal, ele não é aquilo que se aparenta podre, destruído, porque aquilo ali já está destruído. O mal é quando nós entendemos que uma dessas 3 características sofreu um déficit. Dito isso, quando você analisa o comportamento humano, tem 3 critérios que você precisa utilizar. Também no 8º mandamento, no Catecismo da Igreja. Terceira parte do Catecismo. Não é conceito meu, Renato. Você tem que entender o que é finalidade, objeto e circunstância. Esses são os 3 critérios do julgamento moral. Você tem que entender qual é a finalidade da pessoa, o que ela escolheu, que é o objeto, e as circunstâncias na qual ela se encontra. É falsa equivalência quando você coloca uma pessoa dentro de uma circunstância que não foi criada por ela e dizer que a circunstância na qual ela se encontra é culpa dela. Isso é injusto. Eu não posso dizer, por exemplo, que o Lula é quem fez o comunismo chegar onde chegou no Brasil. Isso é falso, porque a circunstância que o Lula está inserido é um trabalho de vários comunistas de várias décadas. Da mesma maneira que eu não posso dizer que o Bolsonaro não conseguiu fazer as coisas, seja por limite, seja por incapacidade, mas eu não posso dizer que ele é a causa desses problemas que nós estamos vivendo no momento. O fato do Bolsonaro ser ou incompetente ou limitado não significa que ele é a causa dos problemas que nós enfrentamos, porque isso também é injustiça. Essa injustiça, o fato de você não saber julgar, o fato de você não saber o que é um juízo moral, faz com que você use Nando Moura como fonte de informação e você comece a julgar os comportamentos humanos inflado de clichês e chavões para induzir comportamento. Qual é o comportamento? Ah, não, olha, isso aí tá tudo uma merda, eles são todos filhos da puta, esse cara que vocês estão acreditando que pode fazer alguma coisa, ele tá abaixo do que tá fudendo a porra toda, vai lá no meu evento, vem comprar meu livro e vai fazer Bitcoin. Isso. É indução de comportamento. Claro que é indução de comportamento. Isso não é juízo moral. O Renato nunca vai saber o que é isso enquanto ele não aprender o que é julgar um comportamento humano de maneira justa. O dia que ele aprender a julgar um comportamento humano de maneira justa, ele vai mudar esse showman dele de colocar ali o caça-like
modo Nando Moura, MBL, que diz o seguinte, o Bolsonaro é a causa do problema no qual ele foi inserido. Porque isso é uma contradição em termos. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é santinho, que o Bolsonaro é o cara, que o Bolsonaro é o melhor de todos, né? Não! Pelo contrário, eu entendo que o Bolsonaro é super, ultra, mega limitado. Claro que ele é. Agora, o que ele tem de estrutura abaixo dele que depende não dele, mas do povo brasileiro? Das pessoas que se dizem conservadoras. Se você perguntar para o Renato, ele vai te explicar como é que você cria uma estrutura de finanças para você poder se proteger. Agora, essa estrutura de finanças foi criada por ele? Não foi. Ele se beneficia do que foi criado, e é bom que ele faça isso, eu quero que ele continue divulgando esses meios, que é o Bitcoin, etc. Mas não foi ele que criou. Essa circunstância, ele foi inserido nela. O fato dele conseguir se proteger por uma circunstância que criaram antes dele, não quer dizer que ele é a causa disso. Porque é isso que ele está falando do Bolsonaro.